Da Nicarágua, de Honduras, de gente fugindo de todo tipo de violência, insegurança e escassez. E muitos deles ficam nesses acampamentos ali no México. Então, o caso dessa família, né, desse jovem de 25 anos que morre com a filhinha de 2, né, eles estavam num desses acampamentos, só que eles vão esperando o asilo. Eles entraram com o pedido de asilo político. E a gente tem que imaginar, primeiro, o calor, são assim, temperaturas altíssimas nesses acampamentos, começa a faltar alimento também, chega uma hora que não tem estrutura ali, né? Uhum. Aí vem isso, essa tentativa, né, de chegar na América. Acharam que a água dava para passar, a mulher estava um pouquinho atrás, os detalhes da história são horríveis. E aí ela viu que estava difícil, ela desistiu e viu a hora que eles afundaram. Eu estava lendo que ele deixou a menininha de 2 anos do outro lado. Aí ele foi voltar para pegar a mulher. E a criança, 2 aninhos, viu que o pai tinha voltado para a água e se jogou. Essa foi a ideia dessa mãe que estava olhando. E aí quando ele vê que a menininha pulou, ele volta e vem uma correnteza e o bracinho da neném abraçada ao pai. É um negócio assim, é inimaginável, né? Como você disse, muita gente está dizendo, acho que é um choque tão grande assim tal, e uma imagem tão simbólica daquele menino da onda dos refugiados que fugiu de toda sorte de guerras, da guerra da Síria e de tudo mais. Para chocar o mundo, para lembrar que quando a gente fala, né, de crise migratória, quando a gente fala de problemas na fronteira, a gente está falando, na verdade, de milhares e milhares de histórias de pessoas com suas famílias, com seus sonhos, né? E que, diferentemente do que se diz, quer dizer, a gigantesca maioria desses que tentam chegar aos Estados Unidos tentam uma vida melhor. É isso que eles querem, quer dizer, não há ali... Aliás, eu acho que mais do que uma vida melhor, às vezes é uma vida. É uma vida. Às vezes as pessoas colocam como se isso fosse uma escolha. Então, vamos fazer o seguinte exercício. El Salvador é um dos países mais miseráveis da América Latina. Mais violento do mundo. É um país absolutamente pequeno, densamente povoado, violentíssimo. É normal em El Salvador você ter escolta para proteger uma família, porque não há qualquer tipo de controle do Estado sobre os níveis de violência de El Salvador. Você não tem oportunidade, você passa uma vida miserável. Quer dizer, não é exatamente uma escolha. Eu vou para os Estados Unidos porque eu quero ser rico, porque eu quero morar na Califórnia. Não, você está absolutamente fugindo de uma situação lastimável e você é empurrado para isso. Então, eu acho que muitas vezes falta, até em alguns comentários que são feitos pelas pessoas, um pouco de empatia pelo que vivem essas pessoas. Em El Salvador, a gente teve uma palestra aqui de um jornalista de El Salvador. Ele fala assim, grande parte das pessoas nem sai de casa, o medo da violência é tão grande, uma pessoa tem escolta, uma pessoa tem problema que é o tráfico de drogas, é uma violência, as pessoas são abduzidas por grupos criminosos, inimaginável. O governo de El Salvador não tem controle sobre as ruas do país. E outra coisa, quer dizer, só para a gente entender que o contexto da época vai mais longe ainda, que muito da violência que El Salvador vive hoje em dia, ela é resultado direto também de políticas restritivas nos Estados Unidos também, porque já houve nos anos 90 uma outra leva de imigrantes salvadorenhos foram para os Estados Unidos, tentaram estabelecer lá, foram estabelecer inclusive na Califórnia, porque já havia parentes ali, porque isso já não é de agora, essas levas são de décadas, são regiões que sempre, inclusive que precisam de trabalho braçal, muitos desses trabalhadores vão assumir emprego informal, muitos trabalhos que os cidadãos americanos não querem fazer, e que isso só aparece normalmente quando tem questões da economia, assim, quando há preocupação em estão ocupando nossas vagas em alguns momentos da economia, assim, então, que nem é o caso nesse momento nos Estados Unidos também, Marcelo, né? ao mesmo tempo que não é o caso, você vê, né, o Trump agora, às vésperas de começar a sua campanha, a primeira coisa que ele falou que a partir da semana que vem vai deportar milhões. Isso tem um apelo com grande parte da população americana. E principalmente o eleitorado dele cativo ali, continua sendo a mesma bandeira que ele usou em 2016, está usando a bandeira. Agora. Mas o que eu estava dizendo é que houve um momento que, ainda no governo Obama e um pouco antes mesmo, que foi decidida a deportação de milhares de salvadorenses que tinham sido presos porque tinham sido presos na Califórnia, em alguns lugares. Esses salvadorenses chegaram em massa para um país que não tinha condição nenhuma de recebê-los, já criados também no sistema carcerário dos Estados Unidos. Vou lembrar que os Estados Unidos são o país no mundo hoje que mais prende, não que isso resolva tanto, porque são também o maior mercado consumidor de drogas, entre outras coisas.
Então, em Salvador, eles chegaram lá, as famosas maras, né? A Mara Salvatrusta, aquela outra do 13 também. Então, as gangues todas que tomaram ali El Salvador de assalto, realmente. E hoje em dia, muitas das pessoas que fogem de El Salvador fogem dessa violência que é fruto do enraizamento dessas quadrilhas violentíssimas. Eu acho que é importante falar também que semana passada nos Estados Unidos teve um grande debate, uma grande polêmica, quando vieram à luz a maneira como as crianças que estão sendo detidas nesses campos, quando tentam entrar com os pais, como é que elas estão sendo tratadas. Elas são separadas das famílias e descobriram, os investigadores ficaram tão chocados com as coisas que eles começaram a ver, que eles vieram a público denunciar, porque descobriram que as crianças não recebem, assim, pasta de dentes, não troca fraldinha, ficam sujas por hora. Eles tinham que dividir, os crianças de 8 anos têm que cuidar das crianças da mãe, gente. Imagina tirar a criança da mãe do pai. E eu acho que uma coisa, até fazendo uma análise pragmática, o que o governo americano está fazendo não resolverá o problema. Ele está enxugando o gelo. As pessoas não vão deixar de tentar emigrar para os Estados Unidos por conta de uma política migratória mais dura. Elas vão se arriscar ainda mais. Então por que o governo americano não tenta ajudar El Salvador? Claro. Reestruturar El Salvador para tentar... Foi exatamente o contrário que foi feito nesse primeiro mandato de Trump. Foram cortados vários programas de ajuda, inclusive a países da América Central, sob a acusação de que eles não estão fazendo o suficiente para impedir a migração. Então, já que não estão fazendo o suficiente, porque eles não têm, porque a economia de El Salvador não sustenta, então precisaria ali de um plano de cooperação internacional, algo assim que fosse trazer novos investimentos e que fizesse as pessoas desistirem de tentar a vida fora do país. Não há nada nesse sentido no horizonte. O que há é o endurecimento. Quem tende a ganhar com isso? Tende a ganhar os setores mais radicalizados dentro do espectro político americano mesmo, e também as quadrilhas que vivem da miséria humana de traficar pessoas para entrar, de cobrar dinheiro para levar as pessoas para dentro. É mais difícil, pode cobrar mais caro. Eu não sei se um de vocês dois falou, né? Mas é a capital de El Salvador e é a capital com o maior número de homicídios. São Salvador. São Salvador com o maior número de homicídios globalmente. É a cidade mais violenta do mundo. Inacreditável, né? Imagina, né? Puxa vida. A gente, quer dizer, é inimaginável, eu acho, a gente tentar pintar essa realidade desses países. Nicarágua também tem seus problemas, né? Honduras também tem seus problemas, e essas pessoas vão muitas vezes à base do desespero, se arriscam por desespero. E é por isso, para não reduzir a questão, estão tentando roubar os empregos dos americanos, ou estão aqui. Não é isso, não dá para ser maniqueísta nesse ponto. Isso é um problema muito maior do que isso, e é necessário, como bem lembrou o Daniel também, um pouco de empatia com essas pessoas que resolvem sim arriscar o que tem de mais precioso, sua família. Um pai de 26 anos com uma filha prestes a completar 2 anos. Alguém imagina o que é isso, né? Não, é inimaginável, né? Muito drama, é muito horror para a pessoa se arriscar assim.